A história começa com um garoto que dedicou 7 anos de sua vida para se tornar caçador, no entanto, os resultados foram desapontadores. Existiam inúmeros motivos por sua falha. O exame dos caçadores envolvia missões como caçar monstros atribuídos em vastas dungeons. Nas primeiras fases, quem era nível baixo não conseguiria os derrotar. E depois aqueles que subiam de nível e pegavam bons equipamentos acabavam derrotando os monstros, trazendo o fim do exame. Mas para o protagonista, quando conseguiu seus equipamentos, sua stamina acabou esgotando, onde acabou tendo um colapso durante o exame. Enquanto olhava para o celular, o garoto questionava se aquilo era realidade. Em seguida, um homem se aproxima perguntando se estava fazendo uma pausa. Entretanto, o protagonista diz que já tinha matado todos os monstros, mas o homem fala que se ele terminou deveria voltar ao início e entregar o saque, questionando se queria participar da luta contra o boss. Porém, o jovem pensa que aquilo era apenas uma mentira, pois levavam só aqueles que tinham muito dinheiro, pedindo desculpas para o cara, afirmando que iria fazer aquilo. Quando estava indo embora, acaba percebendo algo. O grupo de aventureiros estavam se preparando para entrar no portal. Em seguida, um cara chama o protagonista mencionando que Jeonvou havia aumentado de nível. Então o garoto pergunta o porquê que se tornaria um aventureiro de rank alto sem que nem queria se tornar um, questionando por que aquele grupo só tinha pessoas de rank baixo. Então o homem responde que o supervisor deu uma ordem de emergência à guilda por causa de uma masmorra de rank A. E por causa daquilo, aquela masmorra de rank D estava com poucas pessoas, mencionando que Jeonvou poderia subir de nível se vencesse o chefe daquela vez. O garoto pergunta quem eram os 2 membros restantes, pois se quisessem matar o chefe da dungeon deveriam estar em um nível alto. Então o cara menciona que se eles quisessem derrotar o chefe com 10 pessoas, deveriam deixar 2 caçadores de nível 100 ou superior. Em seguida, Jeonvou se aproxima de um cara aleatório perguntando se já tentou pegar um Circlemus. Porém, ele menciona que aquela era sua primeira vez, além de que não tinha nenhuma experiência e só estava observando, dizendo para o protagonista não se preocupar porque mesmo se o faltasse experiência, ele confiava em sua espada. Observando o status do garoto, Jeonvou vê que ele era neto do presidente das principais empresas de médio porte da Coreia, além de que seu nível era 55. E deixar um caçador com o nível acima de 100 ainda não poderia ser o suficiente, mas mesmo assim contrataram um caçador com dinheiro que viajava pelas masmorras. O único que restava entre os membros da guilda era o supervisor nível 205, e com aquela pessoa poderia ser mais do que o suficiente. Entretanto, os chefes não eram algo que poderiam fazer sozinhos, pois precisavam lidar com mobs pequenos que apareciam, além de que mudavam constantemente seus alvos de ataque. Quando sua vida chegava a 30%, acabaria explodindo em 3 minutos, ou seja, deveriam o derrotar naquele tempo. Em seguida, o supervisor pergunta se estudaram o chefe, avisando para matarem os bosses aleatórios, e quando tentarem explodir deveriam usar sua força para atingi-los. No mesmo instante, Jeonvou questiona o que deveriam fazer se o dano não for suficiente. Então o cara recomenda fugirem para o portal, porém seria melhor ficar e batalhar mesmo que morresse. E se não tivessem mais dúvidas, deveriam avançar imediatamente. Entretanto, o protagonista dá um suspiro pensando que não poderia voltar atrás. Logo após, o garoto menciona que seu nível era um pouco maior do que os outros, questionando se o protagonista já tinha derrotado um chefe. Mas o outro cara pergunta se ele não sabia, pois Jeonvou já tinha matado um chefe mais de 3 vezes. Em seguida, Jaeon recomenda ficarem juntos, pois se reunissem suas forças poderiam ser mais do que o suficiente. Aceitando a oferta do garoto, o amigo do protagonista diz que estava ansioso para subir de nível, sugerindo saírem para beber depois. Enquanto isso, Jeonvou pensava que aquela era a intenção de seu amigo, garantindo a oportunidade de entrar em masmorras através daquele cara, já que se tivesse conexões com uma pessoa rica, poderia ter a oportunidade de entrar em masmorras de nível alto facilmente. E então os 3 entram no portal da masmorra. Entretanto, Jaeon dá um sorriso malicioso, onde supostamente teria segundas intenções. Dentro da masmorra, no mesmo instante, o boss aparece, onde começa invocando seus soldados. O outro grupo que estava na batalha diz que existiam mais de 50 deles, além do fato que estavam com um nível maior do que o normal, perguntando para o protagonista o que deveriam fazer porque poderiam acabar falhando. No mesmo instante, Jaeon, pressionado, pede ajuda. Entretanto, o capitão também precisava de ajuda, dizendo para derrotarem os mobs menores e depois se juntarem. Jeonvou menciona que tinha muitos esqueletos, perguntando o que deveriam fazer. Porém, seu amigo chega para o ajudar, dizendo para ele ir derrotar o chefe, pois ficaria ali, mas Jeonvou não queria o deixar lá porque poderia acabar morrendo. Seu amigo pede para esperar apenas 1 minuto, sugerindo ir ajudar o supervisor. Em seguida, Jaeon chama o protagonista para poder ir com ele. Então o olho da criatura começa a brilhar. Jeonvou pede para Jaeon esperar, pois acabaria com aquilo em 30 segundos. Observando aquela criatura, ele percebe que ela era nível 122, estava apenas com 27% de seu HP. Avançando para cima do monstro, seu capitão questiona o porquê chegou naquela hora, mandando-o atacar. Percebendo que seus ataques não estavam funcionando, Jeonvou sugere sair daquele
daquele lugar, mas seu capitão diz que não poderiam sair antes de acabar com aquela criatura. Então, no mesmo instante, um esqueleto tenta atacar o garoto, mas ele esquiva. Derrubando o monstro, o protagonista pensa que aquilo era uma loucura porque tinha quase morrido. Uma multidão de esqueletos começa a se aproximar do grupo, questionando o porquê todos aqueles monstros estavam indo em direção a eles. O capitão, observando seus companheiros derrotados no chão, dá a ordem para cuidarem deles, pois iria sair da sala do boss. Entretanto, Jaeon é atacado por um esqueleto, mas o protagonista no mesmo segundo o elimina. Enquanto seu capitão ia embora, ele fala para Jeonwoo o seguir, pois iria os proteger. Porém, aquela multidão de monstros já tinham cercado o portal de saída. Além do fato que faltava apenas 19 segundos para o chefe da dungeon explodir. Enquanto o garoto fugia, Jaeon pede desculpas, pois não conseguiu derrotar o boss, mas Jeonwoo diz para terem essa conversa mais tarde. Naquele momento, faltava apenas 5 segundos para o boss explodir. Porém, quando seu grupo estava quase atravessando o portal, Jaeyoung chutou o protagonista para dentro da dungeon, onde no mesmo instante acaba explodindo. Então imagens de quando Jeonwoo era criança começam a aparecer em sua cabeça, falando para sua mãe que quando crescer se tornaria um caçador, porque queria ganhar muito dinheiro e ajudar seus irmãos, além de que casaria com uma pessoa muito bonita. Mas com um olhar amedrontador, seus pais questionam o porquê estava mentindo. Instantaneamente o protagonista desperta. Observando o seu redor, ele questiona o porquê ainda estava vivo. Então uma voz começa a chamar Jeonwoo. Seu capitão vê os itens que o boss dropou e diz que estava certo sobre não poder escapar. Ouvindo a voz de Jaeon, o garoto lembra que ele tinha o empurrado. No mesmo instante, a masmorra começa a desabar e o capitão dá a ordem para pegarem tudo que puderem e depois fugirem. Entretanto, sem o grupo saber, o protagonista ainda estava vivo, gritando e pedindo ajuda para eles. E então a masmorra desaba. Um tempo depois, Jeonwoo estava soterrado, se perguntando onde tudo tinha dado errado, pensando que nunca deveria ter entrado naquela dungeon. Mas aquilo não importava mais, pois nada iria mudar, então deveria apenas aceitar a morte. Porém, o garoto ainda não queria morrer. Visualizando sua janela de status, Jeonwoo percebe que o restavam apenas 5 pontos de saúde. Pegando seu celular, ele usa sua lanterna entre os escombros. Sentindo uma brisa, o protagonista visualiza um buraco entre toda aquela destruição, conseguindo sair daquele lugar. Entretanto, quando olha ao redor, percebe um corredor gigante, questionando o que era aquilo porque parecia muito diferente da sala do boss. Então um portal aparece em sua frente. O garoto supõe que aquela explosão acabou revelando uma masmorra escondida. Se aproximando do portal, percebe que aquela era uma masmorra de rank S, lembrando que aquela era uma dungeon com a dificuldade mais alta entre as masmorras. E mesmo os heróis de classe superior hesitariam em entrar. Então o garoto começa a correr, pensando que ainda não queria morrer. Porém, o teto começa a desabar, deixando o protagonista pressionado, onde acabou tendo que entrar no portal. Observando ao seu redor, Jeonwoo vê várias lápides. Entre a névoa, uma figura desconhecida aparece. O garoto fica com medo, perguntando se aquilo era um monstro. Mas não era, pois tinha uma janela de status, deixando Jeonwoo contente, pois achava que aquela pessoa tinha limpado aquela masmorra. Se aproximando do homem, uma luz começa a emanar dele. Observando aquele cara, o protagonista questiona o que estava fazendo, pois não estava se movendo. Em seguida, o cara começa a gritar, falando sobre o esforço que tinha acumulado, deixando Jeonwoo confuso se aquele cara era realmente uma pessoa e não um NPC. Entretanto, NPCs não existiam na vida real, pensando se tinha encontrado um. Tentando se aproximar do homem várias vezes, ele sempre gritava a mesma coisa. Até que em um momento aquele homem se irritou, pedindo para Jeonwoo parar, pois tinha tentado atuar como NPC depois de tanto tempo, mas tinha ficado preso naquela repetição. Observando o protagonista, o homem pergunta como um nível 46 tinha chegado naquele lugar, porém para Jeonwoo aquilo apenas tinha acontecido, questionando quem era ele. Então o cara fala que era o gerente daquele lugar e de certa maneira um NPC. Jeonwoo pergunta se poderia dizer onde era a saída, mas a única maneira era limpando a masmorra. Mas não era para ficar desanimado, pois níveis de saúde não significavam nada. Mencionando que aquele lugar era de ranking S e não importava seu nível, qualquer um poderia ser morto, porque a única coisa que importava naquela masmorra era a sorte. Nem todas as pessoas podiam entrar naquele lugar, pois precisavam cumprir algumas condições, então poderia-se dizer que Jeonwoo já tinha sorte. E quem sabe acabaria tendo a oportunidade de pegar um item secreto, mas para o protagonista aquilo era impossível, porque era nível 46 e estava apenas com 5 pontos de saúde. Em seguida, o homem diz que seu tempo tinha acabado, falando para o protagonista dar seu melhor e não desistir. No mesmo instante, o homem desaparece e uma janela de missões surge com uma missão onde Jeonwoo tinha que encontrar uma arma. Olhando para cima, o garoto percebe algo, e então vários objetos começam a cair do céu. Em seguida, uma sombra aparece diante de Jeonwoo, onde um touro gigante aparece, jogando o protagonista longe. Observando aquele touro, o garoto percebe que sua barra de status estava com um ponto de interrogação, ou seja, ele
era pelo menos 100 níveis acima dele. Olhando para trás, ele percebe várias espadas. Vendo que todas elas eram de grau lendário, se questiona como tinha conseguido um item daquele tão fácil. Então seria muito mais simples sair daquela masmorra e acabaria aquilo com apenas um golpe. Desferindo o ataque no touro, entretanto, não causou nenhum dano. Porém, o Jianvou não tinha tempo para hesitar e precisava acabar com aquilo de uma vez. Então, no mesmo instante, o touro acorda, começando a seguir o protagonista, que desvia do ataque do touro. Então aquele homem ainda estava lá falando que Jianvou desviava muito bem. O garoto menciona que estava quase morrendo, questionando se não iria o ajudar, lembrando que uma daquelas espadas poderia realmente derrotar o touro, mas o problema era saber qual era, jogando várias de uma vez para poder testar enquanto desviava dos ataques. No mesmo instante, o touro tenta acertar o protagonista por trás, pegando um escudo para se defender. Em seguida, o sistema informa que ele tinha esgotado todo o seu HP, então agora tinha a mesma resistência de uma pessoa normal. Olhando para o lado, ele percebe uma espada brilhante. Vendo suas habilidades, Jianvou se pergunta o que faria com aquelas skills. E no mesmo instante, o touro avança para cima do garoto. Então o protagonista usa a habilidade da espada, porém o touro desvia. Naquela situação, o corpo de Jianvou estava completamente destruído, perguntando se aquele seria seu fim. Olhando para o céu, ele percebe uma adaga presa na árvore. Pegando a adaga, o sistema informa que ela não tinha um grau identificado, além de que tinha concluído a missão de encontrar a espada para derrotar o touro. Determinado, Jianvou questiona se a única coisa que deveria fazer era derrotar aquela criatura, perguntando o porquê estava hesitando. Em seguida, o touro usa uma habilidade no protagonista, que determinado grita falando que queria viver, e pulando para cima do touro, desferindo um ataque no crânio dele. Um tempo depois, o protagonista acorda em um hospital. Percebendo que tinha completado a missão, o garoto fica contente, achando que realmente tinha derrotado aquela criatura. Em seguida, uma garota entra em seu quarto, e aquela era a irmã do protagonista. Ficando feliz, pois Jianvou tinha acordado indo avisar para seus pais. Sua mãe fica furiosa, questionando o que tinha feito consigo mesmo, e Jianvou pede para seu pai parar sua mãe. Porém, o homem pergunta o porquê deveria parar, mencionando que se a situação era urgente, ele deveria ter saído, questionando o porquê tinha ficado. O protagonista pensa que aquilo era verdade, afirmando que Jaeon era tão orientado por resultados que quando foi tentar o salvar acabou sendo traído, questionando o que teria acontecido se tivesse o ignorado. Em seguida, Jianvou diz que o importante era que tinha voltado em segurança, então não eram para se preocupar, pois iria cuidar de si mesmo. Porém, sua irmã sugere parar de ser caçador e o protagonista pergunta o porquê, pois tinha dito que iria se cuidar de agora em diante. Mas sua irmã diz que não era por aquela razão, e quando soubesse o motivo não era para ficar chocado. O garoto se levanta e quando olha no espelho percebe que estava nível 1. Então, um tempo depois, Jianvou pensa que só queria ter uma vida normal, livre de sua pobreza, mencionando que tinha sofrido por 7 anos para conseguir o seu nível, perguntando o porquê aquilo tinha acontecido. Dizem que ele tinha sido visto em frente ao portal da masmorra, entretanto estava nível 1. Aquilo era completamente inexplicável, então deveria ter acontecido depois de sua batalha com o touro. Até pensando em entrar na masmorra novamente para perguntar ao homem o que tinha acontecido, mas não sabia como voltar lá, pensando que aquilo era muito injusto, pois depois de ter conseguido limpar a dungeon não tinha conseguido pegar nenhum item além do fato que tinha perdido todos seus níveis. Olhando para seu travesseiro, Jianvou pensa que sua família já saiu, mas os mosquitos continuavam o atormentando. Se levantando, ele questiona o que deveria fazer a partir de agora. Em seguida, esmaga o mosquito, pois ele estava o irritando, mencionando que tinha treinado 7 anos para lutar contra mosquitos, mas mesmo que tivesse voltado para o nível 1 não havia como ele levar a melhor. Então o sistema informa que o tutorial foi ativado, dando a instrução para derrotar 10 criaturas. Em seguida, sua irmã chega perguntando o que estava acontecendo. Então o Jianvou menciona que tinha aumentado de nível e tinha feito aquilo derrotando apenas um mosquito. Sua irmã chega perto do garoto falando que ele não estava com febre, pedindo para sua mãe o levar no psiquiatra. O protagonista diz que aquilo era verdade, porém sua irmã diz para encarar a realidade. E quando olha para o espelho percebe que ainda está no nível 1, deixando Jianvou surpreso, pois tinha certeza que tinha aumentado de nível. Observando a notificação do sistema, ele informa que os debuffs apareceram e sua vida estava se recuperando, então o efeito punhal iniciante foi ativado e seu nível foi reinicializado para o nível 1. Vendo o nome da habilidade, o protagonista pergunta se aquela não era a arma que tinha usado contra o touro, perguntando a sua irmã onde estava sua adaga. Então sua irmã menciona que o governo tinha ido investigar aquela arma, deixando o garoto desesperado, perguntando onde ela estava agora, porém sua irmã menciona que estava no armário de bens pessoais. Instantaneamente, Jianvou começa a correr para pegar sua adaga, lembrando que de acordo com o que o homem da masmorra tinha dito, aquela é uma adaga de classe desconhecida, uma poderosa arma dada apenas para a pessoa que
tinha completado a missão. Em seguida, alguém bate a porta em sua cabeça. E no mesmo instante, Jaeon aparece mencionando que o protagonista já estava bem. Jeonwoo fica furioso percebendo que Jaeon estava naquele lugar. Sua irmã pergunta o que ele estava fazendo porque era aquele homem que pagava as contas do hospital. Porém, Jaeon menciona que o garoto tinha entrado naquele estado pois tinham salvado, então não poderia reclamar mesmo que fizesse pior. O protagonista pede para seus familiares saírem porque precisavam conversar sozinhos. Sua mãe pergunta o que pretendia fazer com aquele homem, mas Jeonwoo fala que poderia ficar tranquila. Quando todos tinham saído, o garoto pergunta o porquê Jaeon tinha feito aquilo. Jaeon menciona que sempre fazia testes como herdeiro e a atribuição daquele dia foi o símbolo do boss. Mas quando o chefe se destrói, uma pessoa tinha que ficar na sala para os itens caírem. Jeonwoo questiona se ele tinha levado uma pessoa para a morte por causa de apenas um teste. Porém, Jaeon fala que a sucessão também era questão de vida ou morte e deveria vencer mesmo que tenha que pisar em seus irmãos. Mas uma pessoa pobre como ele não entenderia nada daquilo. E se Jeonwoo espalhar boatos sobre o que tinha acontecido na dungeon, ele sofreria as consequências. O protagonista menciona que estava pensando em superar tudo aquilo se Jaeon oferecesse dinheiro em compensação, perguntando o que aconteceria se recusasse. Jaeon fala que entrariam em conflito, questionando se aquilo estaria bem para ele, mencionando que sua irmã era muito bonita. Em seguida, seu amigo chega contente pois ele realmente estava vivo. Jaeon fala que gostaria de continuar a conversa, porém não queria atrapalhar o reencontro com seu amigo. Enquanto seu amigo abraçava o protagonista, ele pede para o homem se afastar pois aquilo estava muito esquisito. O cara pergunta se aquilo não era muito rude pois até tinha pegado sua arma para ele. Em seguida, o seu amigo questiona o porquê o protagonista queria tanto um punhal de classe baixa, e o garoto pergunta se as investigações foram concluídas. Ele afirma dizendo que aquela adaga não tinha nenhuma habilidade. Observando o punhal, o protagonista pensa que aquilo era impossível. Então o tempo se passa e Jeonwoo ainda estava olhando aquela adaga. Vendo as habilidades do punhal, percebe que tinha uma habilidade que quando sua vida está baixa ele fica invencível por 10 segundos independente de qual nível seja seu inimigo. Jeonwoo pensa que aquilo era realmente forte, mencionando que apenas ele poderia ver as informações do punhal, lembrando que realmente tinha subido de nível quando derrotou o boss. Porém, a desvantagem era que tinha voltado para o nível 1, mas aquilo não era um problema pois era apenas visual. Entretanto, Jeonwoo pensa que encontraria problemas se continuasse com aquela adaga, sugerindo a vender, mas o sistema informa que só o portador original poderia a utilizar, ou seja, se a vendesse quebraria o contrato, então teria que morrer, mencionando que não poderia morrer apenas para vender aquilo, ou seja, a única coisa que poderia fazer era andar sozinho pelas masmorras, pois se utilizasse corretamente poderia limpar uma masmorra de rank B facilmente, porém não sabia se aquilo seria bom a longo prazo. E se soubessem de seus itens, poderiam tentar o matar para os obter para si mesmos. Então definitivamente deveria fazer aquilo sozinho, mencionando que iria fazer o tutorial primeiro. Em seguida, o garoto começa a andar pelo quarto derrotando os mosquitos. E quando termina o tutorial, o sistema informa que tinha uma recompensa, perguntando se o protagonista desejava confirmar. Entretanto, Jeonwoo não sabia como resgatar a recompensa. Mas no mesmo instante, um baú gigante começa a cair em cima dele. Observando o baú, Jeonwoo questiona se ele era feito de ouro, perguntando se aquilo não o faria rico sem entrar nas dungeons. Entretanto, dentro do baú havia apenas uma roupa velha, deixando o protagonista furioso jogando a roupa fora. Mas no mesmo momento, uma pessoa abre a porta, onde aquela roupa acaba acertando o homem. Jeonwoo percebe que aqueles homens eram da agência dos caçadores, pensando se tinha feito algo errado. Em seguida, o homem menciona que tinham dito que ele parecia perturbado mentalmente, então tinha ido para checar, dizendo que seu nome era Young Si-hoon e era líder da equipe de segurança pública, perguntando se o protagonista tinha aumentado seu nível, pedindo para o seu assistente medi-lo. Entretanto, seu nível ainda permaneceu o mesmo. O homem questiona se o protagonista achou que realmente tinha subido de nível. Porém, o garoto fala que não tinha certeza. Entretanto, o homem pergunta o que ele queria dizer, pois se tinha subido de nível, as informações deveriam ter aparecido na janela de status. Jeonwoo menciona que aquilo tinha aparecido, mas tinha sumido, e o cara diz que aquilo era estranho, pedindo para o garoto verificar sua janela de status. Jeonwoo, observando a janela, pensa que realmente tinha subido de nível. Em seguida, o homem questiona se o seu nível realmente tinha aumentado, mas o protagonista diz que não. O cara pergunta o porquê ele tinha hesitado em falar, mas o garoto menciona que queria pegar sua camiseta de volta. Então o homem questiona se ele não queria jogar fora, porém ele fala que poderia ser um desperdício. Em seguida, seu assistente sussurra falando que iria chamar um médico que tem habilidades especiais, pois era difícil acreditar no garoto. O homem menciona que deixaria o protagonista ir, mas se eventualmente recebesse habilidades especiais, deveria entrar em contato, além de que se usasse os
poderes sem permissão acabaria sendo punido. Logo após os dois terem saído, Jeonwoo veste a camiseta. Então o sistema informa que receberia uma atualização como recompensa, e se quisesse usar deveria colocar a pedra no item. Usando a pedra na camiseta, ela começa a brilhar. O sistema informa que ele tinha recebido uma habilidade que o deixava invisível, deixando o garoto surpreso, pois aquela habilidade era muito útil, questionando por quanto poderia vender. Em seguida, o garoto tira suas calças para testar a habilidade. Observando o espelho, Jeonwoo percebe que seu reflexo não estava lá, mencionando que aquilo era muito assustador. Segurando suas roupas, o protagonista percebe que tudo que tocava ficava invisível. Então o sistema informa que seu poder mágico tinha acabado, então a habilidade seria desativada. Entretanto, quando a habilidade desativa, sua irmã entra no quarto, vendo o protagonista naquela situação vergonhosa. Um tempo depois, um homem encapuzado andava entre as ruas, e aquele era o protagonista caminhando em um edifício abandonado. Então uma missão aparece para ele derrotar 5 chefes. O garoto menciona que as coisas ficaram sérias, pois agora não eram apenas mosquitos. Vendo o edifício, Jeonwoo usa sua habilidade para passar despercebido dos guardas. Olhando para cima, ele percebe o sensor de habilidade, desativando rapidamente sua skill para passar e depois ativa novamente. Vendo aquela quantidade de pessoas nas masmorras, o garoto menciona que tinha mais pessoas do que o normal. Em seguida, o sistema informa que já tinha usado 50% de seu poder e sua habilidade desativaria em 40 segundos. Enquanto corria para se esconder, Jeonwoo viu as notícias dizendo que a limpeza da masmorra de classe B falhou, solicitando ajuda dos aventureiros. No mesmo instante, uma criatura dentro do prédio aparece, e um lagarto gigante avança para cima do garoto, esmagando o protagonista no chão. Com sua saúde completamente esgotada, o sistema informa que sua condição de habilidade foi completa. Pegando sua adaga, o garoto fica contente, pois precisava apenas de uma palavra para equipar. Enquanto o lagarto atacava, Jeonwoo pensa que aquilo era incrível, pois realmente ficava invencível, derrotando o lagarto com apenas um golpe. Então o sistema informa que ele tinha derrotado o lagarto, além de que tinha aumentado o seu nível. O protagonista pensa que era por isso que sua habilidade tinha aquele nome, pois fazia jus ao nome. Em seguida, um grupo de aventureiros se aproximam, questionando o que eram aquela luz. Jeonwoo começa a correr, pensando que deveria se esconder rápido, mas no mesmo instante outro lagarto aparece. Porém, quando faltava apenas um segundo para sua habilidade desativar, Jeonwoo aniquila o lagarto. O grupo de aventureiros vê a cena e ficam surpresos, pois tinha derrotado o lagarto com apenas um golpe. Entretanto, ficam confusos observando que ele era apenas nível 1. Então o protagonista começa a correr. No mesmo instante, mais lagartos aparecem, começando a atacar os aventureiros. Entretanto, o capitão ainda estava atrás do protagonista, mencionando que eles eram muito insistentes. Porém, outros aventureiros surgem, ficando confusos com o nível do garoto. Em seguida, Jeonwoo usa sua habilidade para passar do grupo. O grupo de aventureiros questiona o porquê daquele homem estar seguindo o garoto. Então o cara menciona que o protagonista tinha derrotado um lagarto mesmo sendo nível 1, o que significava que ele provavelmente tinha um item mítico, então se o derrotassem poderiam pegar os itens. Jeonwoo, distante dos homens, pensa que iria entrar em outras masmorras, mas o protagonista pisa em um vidro, chamando a atenção dos aventureiros, que usam um ataque no garoto, que consegue desviar. Em seguida, o sistema informa que sua habilidade iria desativar, onde acaba ficando exposto ao grupo, que começam a atacar novamente Jeonwoo, que desviava de todos os ataques. Abrindo a janela do sistema, o garoto pede para melhorar seus pontos de atributos, conseguindo uma nova habilidade. Vendo uma dungeon em sua frente, o protagonista usa sua habilidade para poder entrar no portal, despistando o grupo de aventureiros. Os homens, observando o portal, percebem que aquela não era uma dungeon de festa, então se entrassem provavelmente entrariam em uma masmorra. Entretanto, o outro cara menciona que se limpassem a masmorra, o portal seria aberto. Além de que aquela dungeon era de apenas de rank C, ou seja, só precisavam esperar o garoto morrer e quando o portal abrisse pegariam seus itens. Porém, o outro homem diz que o protagonista tinha derrotado um lagarto sozinho, questionando se aquele plano realmente iria dar certo. Mas com certeza seria impossível limpar a dungeon sozinho, mencionando que já esteve lá. Enquanto isso, Jeonwoo estava caindo em um precipício, então o sistema informa que ele tinha entrado em uma masmorra de rank C. Caindo no chão, o garoto fala que aquela masmorra parecia de ranking S, mencionando que precisaria de um paraquedas da próxima vez. Olhando ao seu redor, acaba percebendo que aquela dungeon era completamente fechada, além do fato que não tinha nenhum monstro. Então o sistema alerta que a missão iria começar em 10 segundos, pedindo para o garoto se preparar. Seu objetivo era sobreviver derrotando os monstros dentro do tempo da missão. Em seguida, um slime nível 90 aparece no topo da masmorra. O protagonista fica contente, pois o nível do slime não era invisível. Porém, outro slime surge e logo depois uma multidão aparece, deixando Jeonwoo surpreso com aquela
pela quantidade de monstros, que começam a descer para atacar o protagonista. Em seguida, Jeonwoo avança para cima dos slimes. Atingindo o garoto, ele pensa que aqueles ataques doíam mais do que o normal, mas não importava, pois se derrotasse o slime, sua vida iria recuperar, cortando o slime no meio. Entretanto, ele se divide em dois, e no mesmo instante começa a engolir Jeonwoo, que usa sua adaga para derrotar o slime. Porém ainda tinha vários deles, atacando o garoto em conjunto. Enquanto sua energia se esgotava, o protagonista pensa que deveria ao menos derrotar um slime nível 45. Entre os slimes, Jeonwoo percebe um slime nível 45 avançando para cima dele. Porém o garoto é nocauteado e o sistema informa que ele tinha esgotado a sua saúde. Fora do portal, o homem explica o que deveriam fazer para completar aquele portal, mencionando que Jeonwoo nunca iria terminar aquela dungeon. Entretanto, já tinha se passado 5 minutos desde a entrada do garoto, supondo que o protagonista tinha outro item para o ajudar a limpar a dungeon. Mas se já tinha passado tanto tempo, ele deve ter causado uma quebra de masmorra, afirmando que iriam esperar, pois Jeonwoo poderia estar usando sua habilidade para se esconder, além de que o portal iria abrir em breve. Enquanto isso, o garoto ainda estava batalhando contra os slimes, aumentando seu nível de pouco em pouco. Derrotando todos os monstros, o protagonista pensa que aquilo era incrível. Olhando sua janela de status, percebe que fazia apenas 9 minutos que estava na dungeon e já tinha ganhado 1.500 pontos. Era como se tivesse ganhado 300 níveis, o que demoraria anos para conseguir, porém tinha feito aquilo em um piscar de olhos. O sistema informa que o boss já iria aparecer. Jeonwoo pensa que aquilo era esperado, pois o boss era a coisa principal da masmorra, mas com o item que tinha não iria se preocupar, pois poderia derrotar o chefe com sua habilidade, mencionando que nunca achou que em algum dia teria um poder igual àquele. Lembrando das pessoas que estavam perseguindo o garoto, se pergunta se aqueles aventureiros ainda estavam lá fora. No mesmo instante, o sistema informa que o chefe iria aparecer. O protagonista questiona qual tipo de criatura seria. Olhando para cima, algo sobrevoava sua cabeça, e aquilo era um dragão enorme. Jeonwoo, observando aquela criatura, fica preocupado, pensando se sua adaga realmente iria dar conta de um monstro como aquele. Fora da masmorra, o cara diz que não importava o quanto esperassem, o protagonista não iria sair. Porém o homem fala que se não estivessem gostando, era só irem embora, deixando o grupo descontente, porque depois de terem o seguido, ele estava os mandando embora, afirmando que iriam embora, entretanto gostariam de uma compensação, questionando se o homem achava que cooperariam com uma pessoa desconhecida de graça. Então o cara que tinha examinado o protagonista chega perguntando se alguém tinha entrado naquela masmorra. Enquanto isso, Jeonwoo batalhava contra o dragão, falando para ele parar de jogar fogo nele, perguntando como aquele dragão ainda não tinha descido. Em seguida, o protagonista tem uma ideia e pega uma das armas que estava no chão, usando sua habilidade para jogar a lança no dragão. Entretanto, acaba errando muito longe. Enquanto o dragão atacava, Jeonwoo abre sua janela de status dizendo que precisava de força. Upando todos os seus atributos de força, o garoto pega uma espada brilhante, lançando novamente no dragão. Entretanto, não fez nenhum efeito, mas o protagonista fica contente, pois ao menos tinha acertado, mencionando que aumentaria sua vida e suas estatísticas. Pegando novamente uma lança, ele joga no dragão, mas dessa vez causando efeito. Jeonwoo diz que com uma arma daquela com certeza teria chance, jogando várias de uma vez no dragão, causando uma sequência de danos nele, deixando o protagonista descontente porque aquele monstro tinha muita vida. E então o dragão começa a descer, atacando diretamente o garoto. O sistema informa que ele tinha levado muitos danos e só tinha metade da saúde. Jeonwoo fica surpreso, pois o dragão tinha acabado com metade de sua vida apenas com um ataque. Observando o dragão, acaba percebendo que seu padrão de ataque tinha mudado, usando sua adaga para atacar. Entretanto, ela não foi o suficiente, fazendo o garoto receber mais danos. Derrotado no chão, Jeonwoo pensa que tinha falhado. Em seguida, o sistema informa que a condição tinha sido atingida e poderia usar sua invencibilidade. Determinado, o protagonista afirma que ainda tinha uma chance, avançando para cima do dragão. Então o sistema avisa que ele tinha acabado de receber uma nova habilidade, decapitando o dragão em menos de um segundo. Em seguida, o sistema informa que Jeonwoo tinha derrotado o dragão, além de que tinha aumentado seu nível. Olhando para cima, o cara diz que aquele era o lugar onde aquele nível uma tinha entrado. Então seu assistente pergunta se não estavam perdendo tempo naquele lugar, pois aquela era uma masmorra de rank C e mesmo sendo um nível 1 poderia limpar ela. Além disso, quando Jeonwoo foi examinado, ele não havia sinais de ter alguma habilidade incrível. Porém, para o homem, se esse nível 1 tinha algum item, aquilo poderia ser possível. O cara pergunta o que ele queria dizer e o homem menciona que há 15 anos eles tinham a ordem de denunciar imediatamente se encontrassem. Então precisavam investigar atentamente aquele caso, pedindo para o cara rastrear o caçador que estava na dungeon. O homem questiona se aquilo significava que teriam mais trabalho, perguntando se estavam enfrentando mais uma noite de prorrogação, perguntando qual seria o jantar. Entrando no portal, o cara diz que seria ramen, pedindo para esperar até ele chegar.
Enquanto isso, Jeonwoo estava em um canto escondido com sua habilidade. Um tempo depois, o protagonista já tinha ido embora da masmorra, indo de volta para sua casa. Sua mãe pergunta se tinha algo de errado com ele, mas o garoto fala que não era nada demais e iria precisar usar seu computador. Entrando em seu quarto, Jeonwoo lembra que aquele cara estava o rastreando. Enquanto pesquisava, sua irmã chega perguntando por que o garoto estava olhando aquilo. Porém, ele diz que só estava experimentando algo diferente. Sua irmã questiona se ele não tinha cometido nenhum crime ou entrado na masmorra, deixando Jeonwoo nervoso, afirmando que um nível 1 nunca poderia entrar em uma dungeon. Porém, a garota menciona que tentou ligar para ele, mas não tinha atendido, e por isso tinha ficado preocupada. Então Jeonwoo fala que a tela de seu celular estava quebrada, dizendo que iria no outro dia à loja consertar. A garota pede para ele não se esforçar muito e mesmo que não seja um caçador, deveria ter algo que poderia fazer. Quando sua irmã sai do quarto, o garoto pensa que entrar nas dungeons sem pagar era ilegal, mas não era um dos maiores crimes. E com suas estatísticas aumentadas, ainda havia o risco de suas habilidades serem descobertas, então deveria tomar mais cuidado. Além disso, havia muitos obstáculos para superar. Olhando seus itens, o protagonista encontra um colar diferente. O sistema informa que aquele colar era de grau lendário, além de que aumentava todos os atributos de defesa, inteligência e força mental. Porém, para o garoto, aquilo não era muito bom, pois não poderia vender. Pois se entrassem no mercado negro com a identidade nível 1, os aventureiros iriam o atacar, questionando se não haveria outra maneira. No mesmo instante, o garoto recebe uma ligação. Aquele era seu amigo falando que tinha passado no exame dos caçadores e tinha sido recrutado para uma guilda. Jeonwoo menciona que aquilo era incrível, questionando que ele deveria ter coragem. Então o cara menciona que iria trabalhar nas masmorras com Jaeon. Considerando o que tinha acontecido com o protagonista, ele não deveria estar na masmorra com aquele cara, entretanto não teve escolha, pedindo desculpas para o garoto. Mas Jeonwoo fala que a culpa não era dele, pedindo para seu amigo trabalhar duro e subir de nível. Então o cara diz que não gostava do líder da equipe, afirmando que iria subir de nível rapidamente. Um tempo depois, Jaeon estava se preparando para entrar em uma masmorra. No entanto, o protagonista o observava de fundo. Prestes a entrarem na dungeon, Jaeon pede para eles limparem antes de terminar o turno de voltar, desejando a todos segurança. Vendo os aventureiros entrando na masmorra, Jeonwoo usa sua habilidade, entrando junto daquela multidão. Ouvindo a conversa das pessoas, o cara menciona que Jaeon deveria ter muito dinheiro, pois o valor que tinha contribuído era muito grande, deixando Jeonwoo confuso, pois a guilda não podia deduzir arbitrariamente o salário dos caçadores. Em seguida, Jaeon diz que entrariam na masmorra pedindo para darem as mãos e aceitassem o convite para a festa, adentrando diretamente no portal. Então o protagonista desativa sua habilidade. Olhando seu inventário, o garoto pega uma pedra, usando ela no portal para ver os detalhes. O sistema informa que o rastreamento estava completo. Abrindo um sorriso, Jeonwoo fala que sua vingança iria começar. Dentro da dungeon, várias aranhas gigantes atacavam os aventureiros. Observando as habilidades de Jaeon, o homem diz que era o esperado de seu líder, deixando Jaeon enojado, pois se não fosse por aquele velho, não teriam que estar passando por aquele inferno, mas hoje seria o fim da marca da sucessão. Em seguida, os aventureiros dizem que já tinham limpado os mobs daquele lado. Jaeon menciona que sua equipe era bem rápida, pensando que contratar aquele cara foi a melhor escolha, pois era educado e bom no seu trabalho, então deveria usá-lo como seu subordinado. Dizendo para os aventureiros aproveitarem para derrotar o boss e se terminassem em segurança, os pagariam com uma refeição. Entretanto, quando entram no quarto do boss, a sala estava vazia. O amigo do protagonista menciona que não havia nenhum boss, então deveria ter algum erro. Jaeon fala que não podem fazer nada e a única coisa que poderiam fazer era sair da masmorra e a recomeçar. Enquanto isso, Jeonwoo estava logo atrás deles e o sistema informa que o garoto tinha derrotado o boss, upando seus status. Um tempo depois, Jeonwoo já tinha retornado para sua casa. Sua mãe pergunta ao garoto se ele tinha comido algo. Então menciona que tinha ido procurar um trabalho, além de que já tinha comido. Dentro de seu quarto, Jeonwoo fala que aquela foi uma vitória por completo. Vendo a mensagem de seu amigo no celular, ele fala que fez a masmorra 3 vezes. E nas 3 nenhum chefe apareceu. O protagonista diz que Jaeon deveria estar furioso, pois tinha repetido 3 vezes à toa. Vendo o progresso de sua missão, o garoto pensa em completar a masmorra mais uma vez. Porém, sempre haveria outra chance, sugerindo verificar o preço dos itens que tinha recebido. Olhando para o computador, Jeonwoo fica surpreso, questionando por que aquilo estava na lista principal, pois uma das notícias estava falando sobre o protagonista quando estava fazendo as missões e o grupo de aventureiros tinham encontrado entregando dinheiro. Porém, Jeonwoo fala que estava bem, mas sua mãe menciona que ele deveria estar cansado de trabalhar à noite, pedindo para ir comer algo. Em seguida, o garoto pensa que não pode desistir, pois queria ver sua família feliz. Voltando para Jaeon, que estava furioso, se perguntando quem era a pessoa que estava derrotando os chefes em seu lugar. Seu assistente pergunta se deveria pedir o apoio do presidente da guilda, mas Jaeon fala que não podiam pedir apenas por causa daquilo. Então alguém bate na porta do garoto. Aquele era o amigo do protagonista, dizendo que conhecia uma pessoa que queria participar da caça, então veio a recomendar
recomendar, pois tinha postado sobre o evento de ontem na comunidade e uma pessoa tinha se interessado, deixando Jaehyun curioso questionando quem era. Então o garoto fica surpreso quando ouve que era um nível 458, perguntando por que um nível tão alto gostaria de se juntar a eles. Em seguida, Kim menciona que aquela pessoa tinha estabelecido algumas condições. Explicando para Jaehyun, o garoto pede para prosseguir, voltando para o protagonista que estava observando um grupo de aventureiros, percebendo que a dungeon estava começando. Observando as estatísticas da masmorra, ele fica aliviado pois a segurança era muito apertada, e se colocasse uma pedra de rastreamento no portal poderia o abrir em distância. Então o grupo de Jaehyun entra na masmorra. Jeonwoo fica pensativo se deveria entrar naquele momento. Em seguida, o sistema informa sobre uma masmorra de rank D perguntando se ele queria entrar. Então o protagonista entra na dungeon. Do alto da dungeon, Jeonwoo observa a batalha, e quando cai no chão usa sua habilidade indo para a sala do boss. Olhando para cima da montanha, o garoto menciona que Jaehyun tinha escolhido uma dungeon mais difícil porque estava com medo de que o boss fosse roubado, entretanto aquilo não iria funcionar, onde começa a escalar a montanha. Diante da porta do chefe, Jeonwoo diz que agora só precisava derrotar o boss, e quando abre a porta percebe um cão de 3 cabeças com um nível indeterminado. Ficando empolgado pois se encontrasse um monstro daquele um mês atrás certamente ficaria com medo, mas agora é diferente. Se aproximando do monstro, o garoto cai em uma armadilha perguntando o que era aquilo. Então uma figura desconhecida aparece dizendo que os posts da comunidade realmente estavam certos pois ele era nível 1. Observando aquela pessoa, Jeonwoo percebe que ele era nível 458. Em seguida o cara pergunta como ele obteve aquela adaga. Entretanto o protagonista fala que não sabia do que ele estava falando. Dando uma risada, o cara diz que ele realmente não iria contar e, dadas suas estatísticas, com certeza havia pegado aquela adaga há pouco tempo, pedindo para o garoto entregar aquele punhal. Porém o garoto menciona que aquele era um item limitado, e mesmo que o pegasse não poderia usar, afirmando que se pudesse se livrar daquele item com certeza, o venderia, porém o homem não acredita. Então Jeonwoo entrega a adaga para ele pedindo para verificar por si mesmo. Observando a adaga, o homem pergunta se realmente deveriam matar, deixando Jeonwoo confuso, avançando para cima do protagonista. Mas o garoto estava preparado, pegando sua arma de volta. Entretanto, estava pressionado pensando que estava sendo superado em força, abrindo o sistema tentando aumentar suas estatísticas. Porém o homem não deixa, atacando o garoto. Em seguida, Jeonwoo usa sua habilidade para ficar invisível, mas o cara sabia onde ele estava, questionando onde iria, desferindo um ataque no peito do protagonista. No mesmo instante o sistema informa que as condições foram atingidas, podendo usar sua habilidade. Jeonwoo diz que não queria prejudicar ninguém, mas seria forçado a fazer aquilo usando sua habilidade invencível. Entretanto o cara começa a ir embora, deixando o protagonista. Em seguida o homem menciona que sabia qual era aquela habilidade. Então o Jeonwoo lança sua adaga, porém não acerta seu alvo. O sistema informa que faltava poucos segundos para sua habilidade acabar. Além disso, o chefe ainda estava vivo. Logo após, Jeonwoo avança para cima do monstro, desferindo um ataque nele. O sistema informa que ele tinha derrotado o chefe e tinha subido de nível. Além disso, tinha concluído a missão de derrotar 5 chefes. Então várias esferas coloridas começam a cair do céu. Jeonwoo pega algumas delas e começa a entrar no portal. Porém o cara da armadura percebe ele, avançando para cima dele e imobilizando o protagonista. Em seguida o garoto menciona que tinha acabado de distribuir seus status, então agora poderia ver seus movimentos, chutando a cabeça do cara. E quando seu capacete cai, na verdade era uma mulher durante todo esse tempo, deixando Jeonwoo envergonhado pois ela era realmente bonita. A garota pergunta por que estava olhando, avisando que ele iria morrer, começando a atacar novamente Jeonwoo, mas fica surpresa quando percebe que ele estava apenas tomando hits. Em seguida o garoto fala que tinha dado vontade de ir ao banheiro. Indo embora, o protagonista abre um sorriso dizendo que logo logo se reencontrariam. Entretanto, quando tenta atravessar o portal, acaba não conseguindo. Então o sistema informa que ele não poderia passar pois aquela masmorra usava uma pedra de selo, pedindo para o garoto a quebrar ou esperar 30 minutos. Olhando para trás, Jeonwoo percebe o grupo de Jaehyun. O protagonista fica surpreso pois ele tinha o reconhecido, então não havia necessidade de se disfarçar. E Kim fica surpreso, questionando o porquê seu amigo estava naquele lugar. Mas Jeonwoo diz que iria o explicar mais tarde. Em seguida a garota fala que tinha dito para Jaehyun não entrar na sala do chefe até pegarem o garoto. Então Jaehyun manda os aventureiros a atacarem, falando que ela estava conspirando. Quando estavam totalmente cercados, Jaehyun menciona que uma pessoa de nível 1 não poderia simplesmente derrotar o boss e escapar, ou seja, alguém teria que o ajudar. Não era mesmo? A garota fica relutante pois teria que se juntar a um terrorista de regata, deixando o protagonista puto. Então a garota começa a tirar sua armadura, mencionando que eles não estavam juntos, mas já que não acreditavam, ela iria os matar.
Jeonvou pergunta já que chegaram naquela situação não poderiam fazer uma aliança. Entretanto a garota recusa pois preferia morrer do que entregar sua adaga. Então o protagonista abre a janela do sistema afirmando que iria mostrar a ela um pouco de magia, pegando várias pedras do inventário e as absorvendo. Logo após o sistema informa que uma missão oculta foi gerada dando a ordem para Jeonvou avançar para a sala do chefe. E quando a condição foi atingida o sistema avisa que uma condição da missão oculta foi atingida questionando se o garoto gostaria de continuar, onde Jeonvou acaba aceitando. E no mesmo momento a porta da sala do boss se fecha, deixando todos que estavam na sala em alerta. Sua missão era para liberar os espectros selados, matando o doador da missão ou os monstros convocados. Então a montanha começa a rachar. Observando aquelas criaturas subindo do subsolo, Jaeon menciona que aqueles eram zumbis. Vendo aquela situação, Jeonvou percebe que todos os esqueletos tinham um ponto de interrogação no nível. E para piorar o sistema, deixou o protagonista usar sua habilidade de invencibilidade apenas uma vez. Em seguida, um dos aventureiros tenta atacar o garoto, mas seu amigo o ajuda falando para o protagonista correr. Entretanto, Kim mesmo assim fica pressionado, onde acaba sendo derrubado. O homem menciona que ele estava tentando proteger alguém que conhecia, chutando o amigo do protagonista, mas no mesmo instante cospe no homem, mencionando que ele era apenas um lixo de alto nível. Voltando para Jeonvou, o sistema avisa que não tinha mais pontos para upar seus atributos, usando sua habilidade para ajudar seu amigo, e pedindo desculpas pois tinha demorado para melhorar seus atributos. Mas quando o cara ia atacar o garoto, ele usa uma nova habilidade, percebendo que os ataques daquele homem estavam extremamente lentos, onde em questão de instantes fatia o homem, mencionando que sua arma não era apenas bonita mas também muito poderosa. Quem tenta questionar o garoto de onde vinha todo aquele poder, mas Jeonvou pede para ele apenas beber a poção e descansar porque depois que tudo acabasse explicaria tudo. Entretanto, os aventureiros viram sua batalha contra o homem questionando como ele tinha feito tudo aquilo mesmo sendo nível 1. Mas Jaeon afirma para não terem medo pois ainda era apenas um nível 1, deixando o protagonista nervoso, falando para eles virem para cima dele. Indo para cima dos esqueletos, Jeonvou percebe que todos tinham um ponto de interrogação no nível. Então aqueles esqueletos começam a atacar o grupo de Jaeon, enquanto diz para os aventureiros não morrerem. Os que estavam perto do protagonista são atacados um por um, subindo seu nível de pouco em pouco, pensando que sua arma era realmente poderosa. Logo após isso, um esqueleto gigante aparece diante de Kim quando estava tomando uma poção, mas em questão de segundos, Jeonvou o elimina. Seu amigo agradece, mas o protagonista questiona o porquê dele estar agradecendo, dizendo para ele apenas relaxar. Os aventureiros, observando as habilidades de Jeonvou, ficam surpresos, pois aquele cara continuava derrotando monstros e mesmo assim continuava nível 1. Tentando ouvir o que os homens estavam dizendo, Jeonvou se pergunta o do que estavam falando. Em seguida, a garota pega uma espada brilhante, começando a derrotar os esqueletos um por um mesmo sem sua armadura. Vendo a garota, Jeonvou pensa que seus movimentos eram incríveis. E no mesmo instante um esqueleto aparece atrás dela, onde o protagonista usa sua habilidade para derrotar o monstro, pedindo desculpas pois sua mão apenas tinha escorregado. Mas a garota fica quieta e vai embora deixando o protagonista triste pois nem mesmo tinha agradecido. Logo após, a garota dá um pulo, derrotando um monstro que estava atrás de Jeonvou, mencionando que sua mão também tinha escorregado. Observando os aventureiros, Jeonvou pede para eles irem para cima dele. A garota diz que já estavam sobrecarregados com monstros, questionando por que tinha os provocado, mas o garoto fala que era apenas para aumentar a moral. Em seguida, Kim fala que também iria ajudar, deixando Jeonvou feliz pois ele já tinha se recuperado de seus ferimentos. Entretanto, quando os aventureiros avançam para cima do garoto, o chão começa a quebrar e uma cratera começa a se abrir. O sistema informa que a primeira missão tinha sido completa e agora começava a segunda missão, pedindo para Jeonvou ir para uma área segura até o tempo limite. Os aventureiros ficam surpresos pois o chão estava se dividindo, e no mesmo instante um deles cai na cratera. Jeonvou fica pensativo pois se caíssem certamente morreriam. Então Kim o chama falando que aquele lugar estava seguro, mas entre eles tinha uma cratera gigante. Olhando seu inventário, o protagonista fala que não tinha escolha, mencionando que mesmo se falhasse poderia voltar 10 segundos ao passado. Entretanto, quando olha para trás, Jaeon estava o atacando, dizendo que tudo aquilo era culpa do protagonista. E quando o garoto o ataca, os itens de Jeonvou começam a cair, deixando o protagonista nervoso, dando um chute. Mas Jaeon também tinha chutado, onde os dois começam a cair. Em seguida, Jeonvou usa seu colar para voltar no tempo, porém não funciona pois não foi o suficiente. Entretanto, a garota chega pedindo para Jeonvou segurar sua mão. Logo após, o protagonista agradece por ter o salvado, mas ela menciona que tinha feito aquilo apenas para recuperar sua adaga. Kim diz que também tinham salvado, mas o garoto apenas tinha olhos para a pessoa que estava em sua frente. E quando olham para o lado, Jaeon ainda estava vivo. Os aventureiros ficam surpresos pois Jaeon realmente tinha conseguido
voltar. Vendo o garoto, Kim também fica surpreso, pois ele tinha subido apenas escalando com a espada. No mesmo momento, o chão começa a desabar. Jaeon menciona que tinha conseguido encontrar o token do boss que Jeonwoo tinha roubado, então precisaria daquilo para assumir sua empresa, mostrando para Jeonwoo que realmente tinha conseguido. Porém, algo esmaga sua cabeça. O garoto fica surpreso quando vê o que estava logo acima. Aquilo era um esqueleto gigante. Então o sistema informa que a missão oculta final tinha começado, dando a ordem para derrotar aquele monstro. Os aventureiros ficam desesperados tentando fugir pelo portal. Entretanto, não poderiam, pois precisavam derrotar o boss antes. Kim, observando aquela criatura, pergunta como poderiam derrotar aquele monstro. Logo após, aquela criatura invoca seus mini-soldados, onde eram vários cavaleiros sombrios, que começam a massacrar os aventureiros que viam pela frente. Jeonwoo, observando aquele massacre, acaba ficando paralisado. Kim fica nervoso, pois tinham sido massacrados com apenas um golpe. E então os cavaleiros percebem o grupo do protagonista, avançando para cima deles. A garota pergunta se Jeonwoo não tinha usado sua habilidade porque tinha sido selada durante a luta. O protagonista afirma falando que aquela habilidade tinha um tempo limite, mas a garota não queria saber daquilo, dizendo para ele acabar com os cavaleiros, enquanto ele pergunta se não poderia pelo menos o fazer um incentivo. Ela pergunta porque, pois se ele morresse, iria simplesmente pegar a adaga e acabar com aquilo sozinha. Então Jeonwoo começa a avançar para cima dos cavaleiros, levando vários ataques seguidos. Usando sua habilidade, o garoto percebe que tinha um cavaleiro atrás dele, afirmando que poderia ver tudo. Entretanto, o soldado acaba desviando. O sistema avisa que Jeonwoo estava se esgotando, então deveria descansar. Porém, o garoto tinha que continuar. Em seguida, o sistema informa que a condição tinha sido atingida, então poderia usar sua habilidade. Usando sua skill, o garoto avança eliminando os cavaleiros com apenas um golpe. Faltando apenas 3 segundos para sua habilidade acabar, ele dá um pulo para cima do chefe, acertando em cheio o crânio dele. Então o sistema informa que ele tinha derrotado o boss, subindo de nível. Entretanto, Kim pede para Jeonwoo ter cuidado. Porém, já era tarde demais, pois o protagonista acaba sendo apunhalado pelas costas. Olhando para o lado, Jeonwoo fica confuso, não sabendo quem tinha feito aquilo com ele. Aquele era Jaeon, que ainda estava vivo, dizendo que iria o matar. Voltando para quando Jaeon estava caindo na cratera, ele questionava se morreria daquela maneira, afirmando que tudo tinha dado errado por causa de Jeonwoo. E no mesmo instante, uma voz pergunta se o garoto desejava vingança. Uma aura vermelha começa a se aproximar do garoto, pedindo para ele dar sua vida, que iria o ajudar. Em seguida, um sistema vermelho aparece questionando se Jaeon desejava aceitar aquele contrato. Com um sorriso maligno, o garoto aceita, afirmando que desistir de ser humano era extremamente fácil. Voltando para o presente, o sistema avisa que uma missão nova iria começar, pedindo para Jeonwoo derrotar Jaeon, que acabou jogando sua vida fora para se tornar um monstro. O protagonista fica surpreso, pois uma pessoa poderia se tornar um monstro. Então Kim avança para cima de Jaeon, pedindo para Jeonwoo sair daquele lugar. Porém, com apenas um soco, seu amigo acaba caindo do chão, zerando sua barra de vida. A garota pede para Jeonwoo apenas assistir enquanto se curava, e quando ataca o monstro, acaba não fazendo nenhum efeito. Com apenas um golpe, a garota é jogada para longe, também zerando seus pontos de vida. Jeonwoo usa sua habilidade para poder pegar a garota, dizendo que ele era um tolo, pois estava arriscando sua vida por ela. Jeonwoo menciona que ligar para alguém que tinha o salvado também era estúpido. Logo após, Jaeon se aproximava dos dois. Então o garoto fala que se ele morresse, era só a garota pegar sua adaga e fazer um contrato. Porém, ela diz que deveria vencer e continuar vivo. Jeonwoo, sem saúde e habilidades, menciona que se levasse apenas um ataque poderia acabar sendo fatal. Então deveria buscar um ponto fraco e acabar com aquilo, avançando para cima de Jaeon. Mas quando ataca o garoto, acaba defendendo, deixando Jeonwoo surpreso, pois aquela velocidade era como se estivesse lutando contra uma máquina, levando uma joelhada em cheio. Em seguida, quase leva outro ataque, mas defende pegando distância. Entretanto, uma luz começa a surgir ao seu lado, recebendo um ataque de magia. O sistema informa que seu HP tinha caído para 0, então todas as suas estatísticas desapareceriam. Jeonwoo questiona se aquilo era como um convite para o inferno, pois tudo tinha dado errado, então talvez deveria desistir de ser um caçador. Entretanto, o garoto não poderia. No mesmo instante, Jaeon aparece, deixando o protagonista confuso se aquilo era uma ilusão. Jaeon tenta atacar o garoto, mas ele desvia, perfurando o corpo dele. O sistema informa que ele tinha derrotado Jaeon, então a missão tinha terminado. Exausto, o protagonista cai no chão, e no mesmo momento começa a chover. A batalha já tinha acabado e, por consequência, inúmeras vidas foram tiradas por um motivo estúpido. E então um homem questiona onde estava, achando que já estava morto. O outro cara pergunta se tinha algo de errado ou se ainda tinha monstros.
Então aquele era o protagonista supostamente no corpo de outra pessoa, dizendo que só achou que tinha muitas pessoas mortas. Jeon-woo fica surpreso, questionando se estava possuído por aquela pessoa, continuando falando que se todos tivessem uma habilidade poderiam ter evitado aquele massacre, mencionando que aquilo era injusto pois só pessoas como eles poderiam receber runas. Mas o homem pede para ele parar de dizer aquilo, e em vez de oferecer conforto sem significado, matasse os monstros que prejudicaram as pessoas, ou obtenha a pedra original que irá restaurar o mundo ao seu estado antigo, o primeiro humano, Hans Yarjin. E então o protagonista acorda dizendo que aquilo foi só um sonho. Vendo aquela casa, menciona que tudo aquilo era muito luxuoso, falando que não conhecia uma pessoa rica, questionando onde estava. Abrindo uma porta, o garoto diz que aquilo era incrível. Olhando para o lado, observa uma porta diferente, questionando o que tinha dentro daquele quarto. E quando encosta na porta, o sistema avisa que a armadilha tinha sido ativada, onde Jeon-woo acaba sendo eletrocutado. O sistema informa que ele estava temporariamente paralisado, pois recebeu um poderoso choque elétrico. Em seguida, a garota aparece falando que de todos aqueles quartos, aquele tinha uma armadilha, deixando Jeon-woo furioso, pois ela poderia pelo menos ter o avisado. Então um homem surge falando que o garoto era interessante. Jeon-woo, observando aquele homem, percebe que ele era nível 871. Vendo a aparência daquele cara, o protagonista lembra que aquele era o homem de seu sonho. Um tempo depois, os três estavam conversando e o garoto pergunta se ele estava dizendo que o chefe da guilda Myoga tinha cuidado daquele assunto. Jeon-woo pensa que aquela guilda era uma das principais e estava apoiando uma caçadora de tesouros, afirmando que aquilo era suspeito. Então Jeon-woo pergunta como estava seu amigo e o homem diz que não estava em perigo e estava se recuperando no hospital. O protagonista pergunta o porquê aquele homem o ajudou. Respondendo o garoto, o homem pega sua adaga, falando que era devido àquilo, mencionando que a garota tinha dito que se ele pudesse vender a adaga ele faria aquilo, questionando o porquê faria aquilo, pois com aquela adaga poderia se tornar o maior caçador do mundo ou até mesmo um herói. Entretanto, o garoto não estava interessado naquilo, mencionando que viveu na pobreza em toda a sua vida. Então era melhor morar em uma casa bonita com sua família e aproveitar sua vida. Então o homem pede para fazerem um acordo sobre aquela adaga, mas Jeon-woo questiona como, pois só ele poderia usar. Em seguida o homem menciona que era possível usar na Terra Perdida, deixando Jeon-woo confuso. A Terra Perdida é um lugar perto da zona no norte da Coreia, um mundo que foi tomado por monstros devido à quebra dimensional. O protagonista menciona que até os heróis morriam naquele lugar, questionando se aquilo era realmente seguro. O homem afirma falando que encontraria uma forma segura de abordar. No mesmo instante, Seon oferece 100 bilhões para comprar a adaga, deixando o protagonista surpreso com a quantidade de dinheiro, perguntando por que ela estava tão interessada naquilo, pois mesmo que seja um item mítico, qualquer caçador de nível cavaleiro poderia ter um. Mas o homem diz que não poderia revelar o motivo. Entretanto, Seon fala que iria o contar, mas teria que lidar com as consequências depois, mencionando que aquela adaga era de seu irmão, o primeiro caçador do cataclismo, Han Seok-jun. Logo após, Jeon-woo lembra que aquele era o nome do cara do seu sonho, dizendo que era a primeira vez que ouviu falar sobre um primeiro caçador cataclismo. Então o homem responde que aquilo eram informações controladas e tentar saber mais sobre aquilo não poderia só colocar ele em risco, mas também sua própria família. Management Bureau, a mais alta autoridade do país. Em seguida, Jeon-woo pergunta se poderia pelo menos ver uma foto, pois gostaria de saber como era o dono anterior de seu punhal. O homem responde que tinha uma foto, mas precisaria da permissão de Seon. Mas a garota aceita tranquilamente, mostrando a foto para o protagonista. O garoto agradece e pergunta o que aconteceria se decidisse não entregar a adaga. Então o homem puxa outra adaga, deixando Jeon-woo surpreso, falando que não gostaria de se envolver naquele problema, então entregaria o punhal. O cara diz que Jeon-woo tinha feito uma sábia escolha, mencionando que tinha preparado um contrato antecipado. Observando o contrato, o protagonista fica pensativo sobre, afirmando que aquilo era incrível, mas Seon diz que era necessário para proteger a adaga. Ele já deveria ter percebido que o caçador da Management Bureau estava desesperado para encontrar os itens de seu irmão, e se descobrissem que Jeon-woo era seu proprietário, acabariam o aprendendo independentemente do contrato. Resumindo, era para ele aguardar até que a adaga seja transferida para ela. O garoto fica nervoso, questionando o que significava a regra número 4. Pois se morresse, o pagamento antecipado seria recuperado. Começando a discutir, a garota menciona que era porque não confiava nele, perguntando se ele achava que ela estava fazendo aquilo por dinheiro. Entretanto, o homem diz que tinha uma solução para aquilo, mas mesmo assim continuaram discutindo, deixando ele irritado. Partindo a mesa no meio, o homem pede para o escutarem, falando que um casamento seria a melhor opção, pois Seon ganhava a vigilância que queria e Jeon-woo recebia seu dinheiro. Com um olhar estranho, Jeon-woo pensa que se casar com uma beleza como aquela poderia rivalizar até mesmo com as estrelas, dizendo que não estava emocionado, mas devido àquelas circunstâncias não teriam muita escolha.
Então o homem fala que ele tinha feito uma escolha sábia, pois quando Jeonvou tinha dito que havia derrotado Jaehyun, acabou notando que a garota ficou bastante emocionada. Ouvindo o que estavam falando, Seon fica furiosa, apontando a espada para os dois. Um tempo depois, os dois estavam assinando o contrato, deixando a garota surpresa, pois as estatísticas de Jeonvou eram inferiores à dela, questionando como ele tinha derrotado Jaehyun, pois tinha dito que não tinha nenhuma habilidade, mas o garoto não sabia. Falando que foi como tinha dito antes, um fio apareceu diante de seus olhos, então foi atraído para ele. A garota menciona que nunca tinha ouvido falar sobre algo parecido, mas tinha algo maior para resolver, pois quando tinham derrotado o chefe, os itens de drop simplesmente não apareceram, mencionando que não teriam escolha a não ser voltar para aquela masmorra. Jeonvou pergunta se aquilo não seria perigoso porque o caçador da Management Bureau poderia estar investigando. Então Seon questiona o porquê ele estava seguindo, deixando Jeonvou confuso se não iria, falando que o protagonista ficaria na sala limpando, e dizendo que se não quisesse o pagamento poderia acabar atrasando, mas no mesmo momento Jeonvou pega um aspirador de pó falando que queria o experimentar. Quando a garota sai, o garoto fala que aquilo era muito chato. Voltando para Seon, a garota pergunta como séria. Embora tenham assinado o contrato, ele poderia não cooperar, mas o cara pede para ela ficar despreocupada, pois iriam apenas esperar e ver. Jeonvou, vendo televisão, percebe a notícia informando que 20 caçadores tinham desaparecido em uma dungeon de rank D, e o único sobrevivente tinha sido o Hunter chamado Kim Min-seo, que estava em condição crítica, ainda inconsciente. O protagonista fica surpreso vendo que aquele era seu amigo. Um tempo depois, já à noite, Jeonvou ligava para Seon. Entretanto, estava fora de sinal, deixando o protagonista nervoso, pois já tinha se passado 3 horas, questionando se eles ainda estavam na masmorra, pois não poderia esperar para sempre, então talvez deveria verificar se Kim estava bem e depois voltar. Observando os jornalistas discutindo com os guardas, Jeonvou se esconde. Ouvindo o nome de um dos caras que tinham o examinado, o garoto pensa que seria ruim se encontrasse com eles novamente, além de que era só questão de tempo até as desvantagens de um iniciante serem reveladas, mas não poderia simplesmente deixar Kim. Em seguida, Seon avisa que estava na frente do hospital de Kim e entraria escondida para verificar a condição dele. Então Jeonvou usa sua habilidade, pensando que deveria ter cuidado para não ser pego. Observando os guardas, o garoto passa despercebido com sua habilidade, e o sistema informa que ele tinha um total de 8 minutos até sua habilidade desativar. Ouvindo o que os homens estavam falando, eles mencionam que quando foram olhar Kim, ele estava desaparecido. O homem pergunta por que seu chefe estava obcecado por aquele cara, mas ele diz que aquilo era confidencial, pedindo para não discutir e verificar o andar VIP. Então Jeonvou pensa que seria uma boa ideia usar os repórteres para passar da segurança, começando a seguir o homem. Mas um tempo depois, um dos seguranças esbarra em um cara dizendo que aquela área não era acessível ao público. O homem fala que só queria verificar o estado de Kim, mas mesmo assim o cara barra ele, pois não poderia entrar. Em seguida, Jeonvou passa despercebido enquanto os guardas tiravam o repórter daquele lugar. Vendo aquele lugar, o garoto menciona que comparado ao outro, ali não tinha muita segurança, pois não tinha nem mesmo uma enfermeira. Logo após, o sistema informa que o protagonista tinha apenas 5 minutos até sua habilidade desativar. Então Jeonvou começa a correr procurando aonde Kim estava. Observando uma porta, o garoto questiona se aquele brilho na porta era como a armadilha da casa de Seon. No mesmo instante, alguém descobre onde o garoto estava. Aquele era Kim pedindo para Jeonvou o seguir. Observando a maçaneta da porta, o sistema informa que tinha encontrado uma armadilha. Entrando em um quarto, Kim fala que aquela era sua prisão, deixando o protagonista confuso, questionando quem tinha feito aquela armadilha. Então Kim responde dizendo que era Jung Si-hon. Ele tinha instalado, pois acreditava que os assassinos que mataram Jaehyun poderiam acabar voltando. Então Jeonvou pergunta se achavam que aquilo tinha sido um assassinato. Kim afirma, pois tinha fingido que não lembrava de nada, mas insistiram que aquilo seria assassinato, pois tinham usado feitiços de rastreamento na masmorra, perguntando se sua energia não iria acabar se continuasse usando sua habilidade, mencionando que não tinha ninguém ali. Desativando sua habilidade, Jeonvou questiona como Kim sabia que ele estava vindo. Seu amigo diz que estava olhando para a janela, achando que ele iria vir por causa daquele item, mostrando uma esfera roxa, mencionando que aquilo tinha caído após a morte de Jaehyun, perguntando se aquilo não era importante. Jeonvou lembra que aquela era a recompensa que Seon tinha dito. Agradecendo, ele questiona se precisava se esconder naquele lugar, mas aquele era a única maneira segura. Pegando a esfera, o sistema informa que aquela era um orbe de memórias. Uma orbe que continha as memórias do primeiro caçador, pedindo para colocar ela no portal da dungeon, onde tinha um tempo limite de 10 horas, e se o limite exceder, a recompensa desapareceria. Kim, observando aquela contagem, questiona que números eram aqueles, mas o garoto pergunta como ele saberia. No mesmo instante, alguém se aproxima
cima, e Kim pede para Jeonwoo se esconder, usando sua habilidade de invisibilidade. Em seguida, Young entra no quarto, questionando o porquê Kim tinha mudado para a próxima sala. Mas ele menciona que tinha se confundido quando pediu algumas bebidas para os agentes, pois os quartos do hospital pareciam iguais. Young pergunta se não estava esperando alguém, mas ele diz que não. Entretanto, ao seu lado tinha um orbe flutuante questionando o que era ele, puxando sua espada para atacar. Cortando para os repórteres lá fora, seu chefe pergunta se tinha encontrado Kim, mas o cara diz que os agentes tinham o impedido de entrar na área VIP. No mesmo instante, a janela do hospital quebra, onde algo acaba caindo em um carro. Observando aquilo, os repórteres questionam se aquilo era um monstro, e quando olham era apenas um orbe roxo. Em seguida, Young desce do hospital, avançando para cima daquele orbe. No meio daquela confusão, o cara fala para ele e seu amigo também o seguirem, mas quando olha para o lado, ele não estava mais lá, pois já estava dentro do carro perguntando o que estava fazendo, pedindo para ele entrar. Dentro do carro, os dois avistam Young correndo atrás do protagonista, preparando sua câmera para tirar uma foto. Vendo aquela fotografia, o cara se pergunta o que era aquele orbe porque era muito rápido. Então Jeonwoo começa a despistar Young. O repórter acelera dizendo que não iria o perder. Percebendo que o orbe estava em um beco, o cara fala que aquela era sua chance, tentando atropelar o protagonista. E no mesmo instante, Young avança para cima do orbe, mas o garoto atravessa a parede. O repórter pergunta se seu chefe ainda estava vivo. Então seu chefe pergunta como estava a câmera, afirmando que ela estava bem. Vendo aquele portal em sua frente, eles se perguntam onde Young tinha ido, pois tinha destruído sua van e escapado. Entretanto, o repórter menciona que tinha um caçador segurando o orbe na foto, além do fato que ele era nível 1. Dentro do portal, Jeonwoo espera Young aparecer. Em seguida, o sistema informa que a entrada no portal tinha sido bem sucedida. Olhando para o lado, Jeonwoo percebe que estava no céu. Uma figura desconhecida pergunta se o protagonista tinha chegado, e aquele era o cara do início, falando que Jeonwoo tinha planejado coletar itens em conjunto, mencionando que a ganância humana realmente não tinha fim. Vendo o garoto, o cara pergunta o porquê ele estava tão surpreendido, mas Jeonwoo questiona se aquilo não era vergonhoso. Entretanto, o homem fala que aquela era uma praia, então deveriam aproveitar, questionando se ele não gostava, pois até trouxe uma recompensa, perguntando se deveria sair. Vendo aquele cara, Jeonwoo menciona que ele parecia muito com seu Jun, perguntando ao homem seu nome, porém ele diz que não tinha, afirmando que era o gerente, então poderia o chamar da maneira que quisesse. E com isso, sua recompensa estava completa, pedindo para o protagonista sair, mencionando que sua recompensa era fazer uma pergunta para ele, deixando Jeonwoo furioso, pois aquilo não era nada, o chamando de ladrão. Começando a discutir, o cara diz que poderia fazer de seu jeito, mas deveria se lembrar de algo, pois aquele lugar começou sem uma explicação, deixando Jeonwoo confuso, perguntando o que aquilo significava. E no mesmo instante, o homem injeta uma seringa nele, dizendo para o protagonista não se preocupar, pois era apenas uma injeção de elixir devido às limitações de seu item, jogando o garoto para longe, onde começa a cair em queda livre. Em seguida, enquanto cai, Jeonwoo pensa que estava ficando com sono. Um tempo depois, um homem pede para o protagonista acordar, e quando desperta, ele estava em outro corpo. O cara pergunta o que aconteceria se fosse nocauteado por um monstro, e Jeonwoo lembra que aquela pessoa era Yumin, questionando se aquilo era uma possessão para experienciar as memórias de seu Jun. Então Jeonwoo pede para ele esperar, pois iria explodir de uma vez só. Observando aquele monstro da masmorra de antes, o garoto pensa que achou que aquele era um monstro apenas daquela dungeon. Equipando sua adaga, ele avança para cima da criatura, mas no mesmo instante ela desaparece. Jeonwoo fica confuso, pois achou que tinha o acertado. O cara pergunta se tinha percebido aquilo só agora, pois aquele monstro era imune a ataques físicos e habilidades infundidas à magia, ou seja, sua única fraqueza era a cabeça. Mas o cara questiona se estava de brincadeira, porque aquilo não iria adiantar nada. Então o garoto pergunta se ele queria apostar, pois sempre havia uma verdade na abordagem padrão. Em seguida, o homem questiona se tinha alguma ideia de como poderia alcançar a cabeça. Porém, Jeonwoo só precisava de uma runa. O cara menciona que não tinha mais vagas para a runa, mas ele avisa que não seria ele que usaria a runa. Entretanto, o homem fala que ele era louco, pedindo para olhar a equipe de defesa. Vendo aquela batalha, Jeonwoo percebe uma criança lutando com um monstro, e quando o monstro ia o atacar, o protagonista salva ele, questionando se era aquele garoto que tinha a runa voadora. Ele afirma, perguntando se o protagonista queria a runa. Porém, Jeonwoo diz que não, falando que na verdade o garoto que iria o levar até lá. Ele avisa que aquilo era muito difícil, pois poderia ficar sem mana, mas Jeonwoo pede para o deixar no meio, pois cuidaria do resto. Diante daquele monstro gigante, o garoto começa a avançar para cima da criatura. O garotinho avisa que ali era o máximo que poderia ir, então Jeonwoo agradece. Avançando para cima da cabeça do monstro, o protagonista observa aquela pedra gigante, usando sua adaga, destruindo ela por completo. E no mesmo instante, o esqueleto gigante
simplesmente explode. Jeonwoo fica feliz pois estava certo quando tinha dito que seu ponto fraco era a cabeça. Porém no mesmo instante fica nervoso pois percebe que estava caindo em queda livre, pegando um item de seu inventário para amortecer a queda. Entretanto ainda não tinha sido o suficiente. Jeonwoo fica desesperado questionando se aquele seria seu fim. Porém o garotinho aparece pedindo para o protagonista segurar sua mão. Agarrando o garoto, onde acaba se salvando por pouco. Em seguida agradece o garoto. E antes mesmo de perceber estava voltando para a realidade. Abrindo seus olhos Jeonwoo percebe algo, pois ainda estava caindo do prédio. Então pega um dos itens do seu inventário ganhando uma nova habilidade, onde acaba ganhando asas. No céu o protagonista fica surpreso porque realmente tinha sobrevivido. Mas no mesmo instante o sistema informa que sua mana tinha esgotado então não poderia mais usar habilidades. Batendo em cheio no chão. Olhando para o lado Jeonwoo percebe que aquele cara ainda estava lá. Tentando socar acaba o atravessando e o homem menciona que já tinha dito aquilo antes, pois aquele lugar não tinha explicação. Mas o garoto questiona se empurrar alguém de um prédio fazia sentido. Então o homem fala que não havia necessidade daquilo, porém ser chamado de ladrão havia o atingido. Em seguida o protagonista questiona se ele tinha um nome preferido. Então o homem menciona que sempre achou que nomes estrangeiros eram legais pedindo para o chamar de Terino, perguntando se o garoto tinha alguma dúvida pois estenderia mais 2 perguntas só para ele. Logo após Jeonwoo pergunta se tinha alguma maneira de sair daquele lugar. O homem menciona que em breve cairiam caixas do céu avisando para encontrar a caixa que tinha a chave para escapar do portal. Jeonwoo pensa que aquilo era como uma caça ao tesouro, questionando se suas asas desapareceriam após o elixir terminar. Mas o homem fala que não, porque aquilo era uma recompensa para o garoto, e após o tempo acabar a asa seria armazenada em seu inventário. Pensando sobre a próxima pergunta Jeonwoo questiona se itens de contrato poderiam ser passados para outra pessoa. O cara fica desapontado achando que o garoto iria vender sua adaga, respondendo que a decisão era dele, questionando se aquela era sua última pergunta. Então o protagonista pergunta sobre alguma maneira para transferir os itens de conjunto, porém o homem não sabia de nada. Jeonwoo questiona se ele estava tentando tomar o caminho fácil, mas o cara menciona que apenas gerenciava as peças escondidas. Entretanto, se o protagonista juntasse todos os itens de conjunto, quem sabe o que poderia acontecer, deixando o garoto confuso sobre o que era aquilo. Em seguida o cara fala que um designer poderia dissolver o contrato de alma com os itens. Logo após Jeonwoo pergunta se esse designer poderia ser An Seok-jun. O homem diz que talvez poderia ser, e se o garoto estivesse curioso deveria coletar os itens do conjunto e descobrir por conta própria. Terminando as perguntas o cara avisa que iria começar. Então o sistema informa que o tutorial iria começar avisando para o protagonista encontrar a chave escondida e escapar da dungeon. Então começa a cair as caixas de um avião, onde Jeonwoo usa seu elixir para ir em direção às caixas. Para você não perder a próxima parte, ativa o sininho e até a próxima.